Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e quando vocês ouvirem esse podcast, eu provavelmente terei concluído a Pokédex. Eu sou Alan Cruz, vulgo Cato Play, e eu surtei com o final de Miss Marvel, apesar da série ser meio ruimzinha. E hoje temos novamente a ausência do nosso amigo GH. Outra vez? Mas, para completar a nossa bancada, temos aqui com a gente José Burg. Seja bem-vindo, José. Oi, eu sou o José Burg e é um absurdo uma Luna Tune custar R$8. Eita, tá nesse preço? Tá, ultimamente tava nesse mesmo. preço. Eita, eu não vi, não. por aí. Senhor, esse aí é o efeito online, hein, galera? É o efeito não online. jogou nenhum torneio ainda. Pois é, cara, Exatamente. e o deck é gostosinho, hein? Falar pra você. É bom. Ambipo é chato. Quem joga de Ambipo não merece respeito. Enfim. Esse eu não enfrentei ainda. Mas bom, vamos lá, gente. Vamos começar então com as notícias da semana. A gente teve reveladas algumas cartas que vão fazer parte da nossa coleção Lost Origin em setembro. Dentre elas, a gente tem aqui um Sunkern Sunflora, que é meio meme, né? O Sunkern tá aqui só pra evoluir. O Sunflora, um Pokémon de grama com 90 de HP, estágio 1, com 2 incolores, Brilliant Beam, 10 de dano. Você pode descartar até 3 cartas de energia da sua mão. Para cada carta que você descartar dessa maneira, 70 mais de dano, fraqueza tipo fogo, custo para recuar 2. O ataque é meio parecido com o Decidueye Hisui VMAX, né? V-Star, né? O que você achou dela, o Cato? Cara, eu achei bem fraco, pra falar a verdade, do ataque dessa... Você tá falando da Sunkern, né? Da Sunflora, né? É, Sunflora. Agora quase que eu me confundi, que a imagem aqui na minha tela tava no Trevenant. Porque assim, se descartar 3 cartas, você pode descartar até 3 cartas da sua mão, 70 mais pra cada carta descartada desse jeito. Então assim, você pode chegar a 200 e quanto aqui? 3721, 28, 290. 220. 220? Ué, É são 70 três. pra cada carta descartada dessa forma? Então, 70 vezes 3, 210. Mais 10 o dano base, 220. Ah, 210, tá vendo como é que a cabeça da pessoa fica? Eu tô fazendo matemática errada agora. 220 pra um Pokémon de 1 prêmio. Sim, bate com 2 incolores, 220 pode ser 200, 230 com o cinturão da escolha. A questão é 90 de HP, né? Isso morre fácil pra muita coisa. Então, assim, vai ser talvez um atacante aí de grama pra bater na fraqueza de alguém num deck de Zoroark. E você, José, o que você achou dessa carta? Olha, os projetos que tem na escola, a gente sempre tá em busca desses deckzinhos aí de um prêmio, que costumam ser baratos. É pra ser estudado, né? A gente vai estudar aí e ver o que dá pra fazer com ele. Mas eu acho que eu vou na linha do Cato. Vai jogar com o Zoroark. Eu acho que com o Zoroark pode ver um pouquinho de jogo, né? Que é um tipo que carece um pouquinho, né? Se bem que tem o Armadã de grama, né? Então aí você tem que pesar qual que vai ser a melhor vantagem, porque a condição para esse ataque da Sunflora não me agrada, né? Você precisa fazer a Sunflora, você precisa ter a dupla para poder ligar nela, você precisa ter outras, por exemplo, para dar dano máximo, né? Você precisa ter outras 3 energias na mão e você precisa descartar essas energias. Então, assim, não sei se é realmente o melhor jeito, sabe? De você conseguir fazer funcionar. Mas assim, tá aí. Eu acho que pelo menos um roguezinho pra desespero do GH que não está aqui, né? Vai dar um roguezinho que provavelmente alguém vai querer brincar com ele em algum torneiozinho aí, só pra fazer uma graça. Bom, passando adiante, a gente tem também um Trevenant, né? O Phantump tá aqui pra evoluir só pro Trevenant. Trevenant também do tipo grama, com 120 de HP, estágio 1. Ele tem uma habilidade chama Old Tree Barrier. Se esse Pokémon for nocauteado pelo dano do ataque de um Pokémon V do seu oponente, o seu oponente não pega uma carta de prêmio. Por 2 energias de grama, uma incolor, Giga Impact, 150 de dano. Este Pokémon não pode atacar no próximo turno. Fraqueza tipo fogo, custo para recuar 3.
aqui eu já acho que é uma cartinha interessante. Você concorda comigo, José? Olha, Trevenant sempre dando trabalho aí, né? E não tem nada que bloqueie esse efeito, né? A gente tá com carência aí de cartas pra bloquear esse tipo de efeito. Então, deck de controle pode vir forte aí com Trevenant. Pode ser que lance também mais cartas pra jogar junto, né? A gente não sabe, né? Não conhece aí no set inteiro, então pode ser que venha deckzinho aí de Trevenant aí pra brincar um pouquinho. Eu também concordo, eu acho que pra controle vai acabar jogando muito bem. Tem 3 de custo de recuo, mas controle normalmente quer botar um bicho ativo pra poder segurar ele lá, e essa habilidade é muito boa pra isso. Mas tem uma carta pra poder counterar isso daí, que é aquela fragrância lá, o L'Aqua de Boeiro, que é um item que você cancela a habilidade do Pokémon ativo do oponente. Então ele pode quebrar essa habilidade aí do Trevenant. A situação atual é que a carta é pouco usada. Alguns decks até de Arceus estava colocando uma cópia pra poder parar ali Arceus com... Arceus não, até o Palkia, na verdade, pra poder usar o Greninja Radiante e poder bater no banco e pegar alguns Manaf. Então dá alvo no Manaf, coloca como ativo e aí usa a fragrância e bate tanto no Manaf ativo quanto num Pokémon do banco, e aí você consegue dar esse nocaute. Mas é uma carta que pouco vai ser usada, pouco está sendo usada, e que talvez possa ter alguma popularidade caso o Trevenant veja muito jogo. E aí vai depender muito de como vai ser desenhar um formato, mas eu acho que vai jogar mais pra controle. Eu não sei se vai cair tanto pra atacante, não. 150 de dano não é um ataque ruim, 3 energias sim, mas a gente tem, né, a Sherrin, né, que acelera as energias, então pode ser que não seja tão ruim atacar com ele, não. Mas à primeira vista foi pensado pra controle quando eu olhei essa carta. Cara, eu gostei, eu achei interessante. Por exemplo, com o Sherrin você consegue montar um exército desse bicho em campo e exatamente contra baralhas que não tem muita alternativa, né? Às vezes você tem um Arceus Inteleon que consegue fazer, por exemplo, um Inteleon só e não tem muito outro atacante. Pronto, você vai fazer esse loop de 150 aí até você conseguir nocaute e negando prêmios pro seu oponente, que é a coisa mais importante, né? A grande questão é que o nocaute ainda acontece, né? Então você precisa conseguir manter um fluxo de Trevenant em campo, né? Isso que pode dar uma dificultada. Mas assim, é uma carta muito interessante. Eu acho que tem que ficar de olho aí pra poder, né, no que ela vai fazer no formato. E pode ser né, como o José falou aí, uma carta interessante pro projetinho dele nas escolas, né? Porque vai mostrar um viés diferente pro jogo, né? O Zoroark tá apontando aí já. Eu acho que eu vou ter que pegar outro setzinho de Zoroark. Ah, isso aí. Bom. Eu queria que o setzinho de Zoroark fosse foil, mas eu só consegui o não foil, então vamos ficar com ele. Bom, seguindo aqui, a gente tem uma carta de Pokémon V e VMAX. Sim, um Pokémon VMAX. Na era dos V-Star, teremos Kyurem VMAX. O Kyurem V é um Pokémon de água básico com 220 de HP por uma energia de água Instant Freeze. Ligue qualquer quantidade de energias do tipo água da sua mão aos seus Pokémon. Por 3 energias de água, Frost Smash, 140 de dano seco, fraqueza tipo metal, custo para recuar 3. O Kyurem VMAX, também do tipo água, tem 330 de HP, tem a habilidade Ice Road. Uma vez durante o seu turno, você pode descartar a carta do topo do seu deck. Se ela for uma energia de água, ligue-a a um dos seus Pokémon. Por 3 energias de água, Max Frost, 120 de dano, descarte qualquer número de energias de água deste Pokémon. Este ataque causa 50 pontos de dano adicionais para cada energia descartada desta maneira. Fraqueza ao tipo metal, custo para recuar 3. E aí a gente tem um baita de um atacante do tipo água, né? O que vocês acharam dele? Um baita atacante mesmo, cara. O Kyurem VMAX tem 330 de HP. A gente tava vendo muito Pokémon saindo com 320 de HP, 330. Não tava tão comum assim. E eu gostei tanto do Kyurem V quanto do Kyurem VMAX. O Kyurem V, pra acelerar a energia, se você for segundo a jogar, você puxa várias energias e coloca em campo. Isso já ajuda bastante. Tanto pra você acelerar a energia num Kyurem do banco, quanto pra você até montar um possível Palkia, que pode ser um companheiro de ataque com o Kyurem aí pra poder jogar. E o próprio Kyurem, né, que pode energizar ele mesmo com a sua habilidade, com Ice Ward. E o ataque dele que... Bom, o dano base desse ataque é 270, sabe? Você vai precisar de 3 energias pra atacar, você pode descartar essas 3 energias, então você vai chegar a 200
270 no dano máximo, descartando 3 energias. Com mais uma energia, você vai fazer aí 320 de dano, que é nocaute em qualquer VMAX. Com o cinturão da escolha, 350. Então você consegue dar nocaute em qualquer atacante que esteja ativo no jogo, né? Sem contar aí algo que possa aumentar o HP do Pokémon. Mas você consegue chegar num dano muito alto. Não aparenta ser tão difícil você montar ele. Por ele ser um Pokémon VMAX, você pode colocar 3 energias nesse bicho pelo efeito do ataque do Kyurem e energizar ele de novo pelo V-Star do Palkia. Então você consegue ainda atacar 2 vezes com esse Pokémon no seu dano máximo de 270 de dano. A questão é, vai valer a pena fazer isso com o Palkia? O Palkia chega nesse dano mais fácil do que o Kyurem? Tem essas questões pra gente debater antes de finalizar ele como um ótimo atacante ao lado do Palkia. Ou até mesmo sozinho, né? Tem Frosmoth, Frostless, tem Rotomphone, Oranguru ainda tá jogando, então essa energia aí no topo do deck não é tão difícil, né? Ou energizar ele mesmo. Verdade. Então, até a rotação aí em janeiro agora, né? Que demorar um pouquinho mais, ele pode ver um pouquinho de jogo, né? Pena que não vai pegar o Mundial, né? Mundial não vai não. Mundial não. Você vai lançar só em setembro, né? Só em setembro. Eu não sei se é pena não, hein? Eu acho que eu preferia não ter isso aí no Mundial por agora, não. Mas vai ter no like, né, gente? Vai ter o quê? No like, né? Sim, O nosso like é o primeiro da temporada, né? Ou pelo menos 0, né? Usualmente né? Normalmente o primeiro da temporada é o do Latin America, né? Da América Latina. Bom, eu achei uma carta muito legal. Eu gosto desse tipo de atacante que tem a possibilidade de atingir um dano infinito, sabe? Como é o caso. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Porque o que ele depende é única e exclusivamente de ter energias nele. Com o próprio ataque dele, o V-Star Power do Palkia, Melanie, Frosmoth, mais um monte de coisa que você pode usar. É uma carta que pode acabar tendo, assim, um monte de energias e você pode atingir 350, 120 com 150, 270, 320, 370 de dano com facilidade, sabe? Então é uma carta assim tive que fazer as contas, gente, me perdoa que eu sou de humanas. É uma carta com um potencial muito legal. Eu gosto do potencial que essa carta tem. Então, aí agora é uma questão de ver, assim, com o que ela vai jogar. Porque, sendo sincero pra você, são muitas opções, né? Então, vamos aguardar. Bom, seguindo aqui, a gente tem uma carta que eu fiquei muito feliz com o anúncio dela, porque, apesar de eu ter falado que falta uma, já vou ter completado a Pokédex, né? São as cartas antigas, né? Da atual geração, existem alguns Pokémon que ainda não possuem cartas. E um deles era o Glastrier, que foi finalmente revelado. Glastrier é um Pokémon de água com 130 de HP básico, por uma energia de água, uma energia incolor, Freeze Down, 40 de dano. Se o Pokémon defensor for um Pokémon básico, ele não poderá atacar durante o próximo turno do seu oponente. Por 2 energias de água, uma incolor, Wild Tackle, 130 de dano. Este Pokémon causa 30 de dano a si mesmo. Fraqueza ao tipo metal, custo para recuar 2. E além de ocupar um espaço na minha Pokédex, você acha que este Pokémon pode fazer alguma coisa no meta, Catuplay? Acho que vai ser só na sua Pokédex mesmo, porque o ataque dele eu achei bem fraco, assim. 40 de dano, se for um Pokémon básico não pode atacar. São 2 energias, se fosse uma, talvez um controlezinho, por ele ser básico, seria interessante pra você dar uma travada no oponente. Mas tem muito Pokémon de evolução jogando, acho que a maioria dos baralhos hoje estão jogando com Pokémon evolução, então é meio complicado de você fazer ele ser efetivo, a não ser que você ataque com o segundo ataque dele ali de 130 dentro de um deck, talvez até o do Palkia, né? 3 energias, causa 130, tipo 260 na fraqueza, que não tem fraqueza a água jogando, então é meio complicado de você fazer ele jogar de uma forma mais efetiva. Talvez mais pra frente, no futuro, surja algum deck de fogo que seja muito forte, e aí você acabe usando ele como um atacante básico, mas agora eu vejo ele muito útil na pasta. Pra você, José. Olha, eu discordo do Cato, eu acho que na minha Pokédex ele também vai ficar bem bonito, né? E é isso. Pra completar, carta boa pra completar as card decks, né? Nem fala, a minha Pokédex tá parada, eu preciso depois até ver que eu preciso atualizar ela. Tem que ser, o que tem é completar a Pokédex. O que me lembra esse tipo de carta, assim como o Glastrier, é que no formato um pouquinho antes da pandemia, se você parar pra pensar, a gente falava que o número mágico era 130 de HP, né? Então o Pokémon tinha que dar 130, o pessoal caçava atacantes que davam 130
130. Eu lembro que, por exemplo, a Lugia luminescente, ela disparou de preço porque ela conseguia atingir algo como esse dano, né, com alguma facilidade. E hoje em dia a gente tem um Pokémon que faz isso e, tipo, ele não é lá essas coisas, né? O dano máximo mágico que eu preciso já não é mais o 130, né? Eu preciso dar 150, às vezes 160 duas vezes, né? Mas 130, por exemplo, no sonhado formato Pauper do GH ou num formato assim que se direcione com muitos Pokémon Baby, pode ser interessante se eu conseguir energizar isso com alguma velocidade, né? Por exemplo, porque o 130 lá antigamente ele era válido, ele era útil porque eu tinha, por exemplo, o Malamar, entendeu? Então eu precisava dar 130 em muito bicho e jogar contra um deck de um prêmio que era muito presente, né, no meta, né? Então, se o meta passar a ter isso, e olha, tendo, por exemplo, Solrock, Lunatone, Magikarp e Gyarados, que são alguns Pokémon que tem esse tipo de padrão aí, eu não veria ser muito difícil isso acontecer, não, né? Eu ficaria de olho, mas eu acho que não vai ver jogo, não. Eu também acho que não vai ver jogo, não. A gente tem aqui também o Rotom V. Uma carta do Rotom V. É um Pokémon do tipo elétrico básico com 190 de HP. Tem uma habilidade Instant Generator. Uma vez durante o seu turno, você pode comprar 3 cartas. Se você usar esta habilidade, o seu turno acaba. E aí, ele tem um ataque por 2 energias elétricas, Scrap Short Circuit. Dá 40 de dano, você pode colocar qualquer número de ferramentas Pokémon da sua pilha de descartes na zona perdida. Este ataque causa 40 pontos de dano adicionais para cada carta colocada na zona perdida desta maneira. Fraqueza tipo lutador, custo para recuar 1. Esse é um Pokémon um pouquinho difícil, né? O que vocês acham? O Giratina tá vindo aí, né, também, né? Pode ser que jogue pra ajudar um pouco no dano da Giratina pro late game, mas é difícil mesmo por agora, né? Cara, é difícil porque ele perde a força muito rápido. Era que nem eu até comentei num outro cast. Eu não sei se eu comentei em cast ou se eu comentei em live, mas eu acho que foi em live, acho que em cast a gente não tinha falado ainda desse Rotom, porque tem 2 versões do Rotom que vai sair nessa coleção. Isso, eu tava buscando o Rotom V-Star pra trazer aqui. Exatamente, o Rotom V-Star acho que a gente falou no outro programa. Isso. É assim, ele perde muita força como o próprio Blacephalon GX perdia força, porque o ataque dele também colocava cartas na zona perdida. Então meio que você consegue até colocar uma certa quantidade de ferramenta Pokémon no seu deck, mas aí você tem que jogar todas elas pra zona perdida. Então o ataque dele acaba ficando fraco conforme o tempo vai passando, os turnos vão passando, porque você não vai conseguir atingir o mesmo dano que você vai atingir no início do jogo. Isso aí pra pegar uma galera de surpresa pode ser muito bom, você vai causar um dano muito alto, vai acelerar itens lá na zona perdida, cartas na zona perdida, para poder fazer com que as cartas que fortalecem o Giratina joguem mais fácil. A gente tem Mirage Gate, que se tiver 7 cartas na zona perdida, você pode buscar 2 energias básicas e ligar seus Pokémon da forma que você quiser, né? Tem o próprio o ataque não, tem, acho que o Mirage Gate é o que mais se beneficia, né, da quantidade. E o V-Star, né, o ataque V-Star da Giratina, que é com 10 energias, são 10 energias que 10 cartas que precisa ter lá na zona perdida, e aí você consegue nocautear qualquer Pokémon que esteja ativo. Então meio que ele pode ajudar realmente, como o José falou, de ajudar mesmo você a colocar mais cartas na zona perdida, dando um ataque legal no início do jogo. Mas aí você vai ter que buscar essas cartas de ferramenta e tudo mais, então meio que, não buscar não, né, da pilha de descarte, né, então quem sabe, pode ser realmente se fechar dano. Só pra gente comparar aqui e relembrar o Rotom V-Star, o outro Rotom V, né, a gente já falou, mas só o Rotom V-Star que evoluiria desse aí, ele tem um ataque também por 2 energias do tipo elétrico e chama Scrap Pulse, dá 80 de dano, e aí você pode colocar o mesmo efeito, quantas cartas de ferramenta Pokémon da sua pilha de descartes você quiser na zona perdida, e mais 40 pra cada uma, ou seja, o dano base sobe 40, o resto do efeito é igual. E o V-Star Power dele é só a possibilidade de você descartar qualquer número de cartas da sua mão e comprar essa mesma quantidade de cartas. Então, se você descartar 5, você compra 5. Se você descartar 10 cartas da sua mão, você compra 10, sabe? É isso. Então,
É um problema esse baralho. Eu acho que o Blacéfalon GX sofreu com isso, e os baralhos que vão mexer com a Lost Zone, que forem nesse sentido de jogar recursos na zona perdida, também vão sofrer, a não ser que exista um novo tipo de interação, né, com essa Lost Zone. A gelatina não vai sofrer tanto, cara. Mesmo que a gelatina ela bate e joga 2 energias pra zona perdida. Só que você precisa de 3 ataques. Você consegue causar 3 ataques pra vencer a partida. Você faz 2 ataques jogando carta pra zona perdida, e aí depois de 2 ataques, com certeza você vai ter a condição do V-Star Power, e aí com o V-Star Power você só precisa de 2 energias, você vai lá e vence a partida no V-Star Power. Então meio que a gelatina não vai sofrer tanto. Só que aqui, pra ela aumentar o dano dela, ela precisa botar muita carta de ferramenta lá. E essas cartas de ferramentas você não vai poder reutilizar elas. Então meio que você só vai causar um ataque muito forte no início e depois você não vai conseguir mais atacar. A gelatina não, você perde 2 energias, ok. Só que você tem mais energias lá pra você conseguir causar um ataque. Esse Pokémon não consegue atacar, talvez, até 2 vezes, talvez você não consiga atacar com ele. Talvez você vai gastar uma quantidade muito grande de energia pra dar um ataque muito forte. Ferramenta. Você vai jogar as ferramentas lá pra dar um ataque muito forte, e o segundo ataque já não vai ser forte o suficiente pra dar um nocaute num Arceus, vamos botar assim. Então, a ideia que eu queria dizer, essa questão de você jogar recursos para o é exatamente essa. Porque uma coisa é eu jogar 2 energias ali e boa. Outra coisa é eu pegar e ter que jogar toneladas de recursos, né? Porque enquanto a gente tá jogando 2 cartas, esse Rotom ele vai ter que jogar o quê? 5 cartas. Porque o Rotom V-Star jogando 5 cartas, ele dá 280 de dano. Ele nocauteou o V-Star. Sim, mas ele jogou 5 cartas pra Lost Zone pra dar 280, sabe? É muita coisa que talvez faça com que o baralho perca um pouquinho de força, sabe? Fora isso, eu não acho uma carta assim tão impactante no meta, né? Vai sofrer muito com essa questão. É o que eu falei em algum lugar. Vão testar isso daí nos primeiros 2 dias, beleza, depois passa. Bom, seguindo aqui, a gente tem uma família do Dragapult, né? O Drip e o Dracloak, eles estão aqui pra evoluir pro Dragapult, porque o Dragapult, ele tem um ataque, é um estágio 2 psíquico, né? Com 150 de vida, que por uma energia psíquica Dragon Launcher, você pode descartar qualquer número dos Drip do seu banco, até o número de Pokémon do seu oponente em jogo. Para cada Drip que você descartar desta maneira, escolha um Pokémon do seu oponente. Este ataque causa 100 de dano a cada Pokémon escolhido dessa maneira. Não aplique fraqueza ou resistência. Por uma energia psíquica incolor, Horror Jet, 120 de dano, fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 1. Como o ataque é um pouquinho difícil de entender, vamos lá tentar dar uma clarificada nele. Você vai anunciar o ataque e vamos supor que o seu oponente tenha 5 Pokémon no banco. Você pode descartar do seu banco Drips, que é o básico do Dragapult, quantos você quiser. Então, se você tiver 4 Drip no banco, você pode descartar os 4. E aí você vai escolher 4 Pokémon do seu oponente e causar 100 de dano a cada um deles. E é basicamente isso. Como o ataque, né, a cláusula, pelo menos na tradução da Pokébit, não diz que você pode escolher mais de uma vez o mesmo Pokémon, imagino que você possa escolher uma vez cada Pokémon do seu oponente e causar 100 de dano a ele. E aí eu queria a opinião dos senhores, porque aqui eu acho que a gente tem um roguezinho muito divertido. Olha, eu vou invocar de novo os poderes do Zoroark, porque você vai ter os básicos dele, vai ter que descartar tudo. E pra montar esse bicho aí, da base do Zoroark, né? Pra dar certo, pelo menos. Agora, assim, pensando aqui com meus botões, é mais um pra jogar com o Zoroark. Concordo, mas ele também pode jogar sozinho, jogando safe e batendo 200 de dano. Porque o Drip é um Pokémon que facilmente você volta com carrinho e você joga com um Dragapult ativo e um Drip no banco evoluído pra Dracloak, esperando pra evoluir no próximo turno e atacar, porque ele ataca com uma energia. E aí você bota 2 Drip no banco, descarta 200 de dano e vai. Só que aqui ele fala, esse ataque causa 100 de dano a cada Pokémon escolhido dessa forma. Então acho que você pode escolher mais de um, porque ele fala cada Pokémon escolhido, né?
dessa forma. É porque, por exemplo, eu descartei 3 drip, eu vou escolher 3 Pokémon, cada um deles toma 100. Não, mas aí eu acho, escolha um Pokémon, mas eu acho que eu posso escolher o mesmo. Eu não sei, fica a dúvida porque, por exemplo... tem que esperar sair o texto em inglês, né? Melhor... lógico, saiu o texto em inglês. É que nos últimos ataques que a gente teve com essa coisa de você escolher Pokémon do oponente, ele vinha explícito, você pode escolher o mesmo Pokémon mais de uma vez. E nesse, aparentemente, não tem. Então, assim, pode ser algo que é em relação ao fraseamento no Japão, ou pode ser intencional para não escolher. Então, esperando sair o texto em inglês, a gente vai ter isso mais claro, porque às vezes eles fazem uma leve alteração no texto para ficar de forma mais fácil pra gente entender, né? Então, saindo essa carta em inglês, a gente vai ter a certeza se vai poder ou não, né? 130, 130. E a princípio o Manaf tá parando, né? Se for dano causado, Manafzinho. O Manaf tá parando. Não é contador de dano, é dano, então o Manaf tá parado. Sim. A gente falou do Glaster, temos aqui mais um Pokémon pra Pokédex, que é o Spectre. Psíquico com 120 de HP, básico, por uma energia psíquica Night Steps. Escolha 2 Pokémon do seu oponente, coloque 2 contadores de dano em cada um deles, por 2 psíquicas, uma incolor. Phantom Strike, 120 de dano. Este Pokémon não pode usar Phantom Strike no próximo turno. Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 1. E eu acho que vai ficar só nisso aí mesmo, né? Só a Pokédex. E vocês? É o que parece. E você disse que ia ficar... E agora não ia ficar preocupado? Fique preocupado, que ainda falta o Calyrex. O Calyrex, né? Que falta até o Calyrex, agora... falta Eternatus. É verdade, Eternatus também. Então fique nessa, meu garoto, porque vai ser isso daí mesmo. Mas assim, escolha 2 Pokémon do seu oponente e coloque 2 contadores de dano em cada um deles. É bem fraco isso daí. Assim, não é que seja bem fraco, talvez pra você finalizar um jogo, um deck onde você coloca muitos contadores de dano, tipo esse... É uma energia, esse Dragapult aqui. Bateu 130 duas vezes, depois bateu 130 duas vezes de novo. Esses 2 contadores de dano aqui fecham um nocaute, 280. Então assim, é complicado, mas uma situação em que você pode fechar um nocautezinho ali com 2 contadores de dano, pensando nisso, acho que o Medichan é ainda melhor, que você volta o turno pra você ainda. Se você conseguir ganhar de alguém, nocautear alguém com 2 contadores de dano, é mais negócio Medichan mesmo. Olha, O que você acha? Se aquela Lunala, eu não lembro, acho que é a Lunala dos 25 anos, né? Coleção especial. Se não fosse estágio 2, porque ela dobra o dano de todos os Pokémon, mas é estágio 2, né? Então, é uma ideia que eu tive aqui, mas já descartei. E esse tipo de carta, infelizmente, vem zoadinha por causa disso. Sim, mas seria bem forte, né? Porque ela dobra o dano de todos os Pokémon, né? Mas, infelizmente, sim. É difícil montar. Bom, uma como ultra rara dessa parte aqui da coleção, a gente teve o Drapion V. E eu lembro que quando a gente falou alguns episódios atrás que a coleção vai sair, eu não sei nem se nunca teve um Drapion ultra raro. Depois eu achei o Drapion e olha, saiu melhor do que eu imaginei que ele fosse sair, tá? Drapion V, do tipo noturno, com 210 de HP, básico, tem a habilidade Wild Style. O custo dos ataques deste Pokémon é uma incolor a menos para cada um dos Pokémon do seu oponente que sejam Single Strike, Rapid Strike ou Fusion Strike e estejam em jogo. Por 4 energias incolores, Dynamic Tail, 190 de dano. Este ataque causa 60 de dano a um dos seus Pokémon. Fraqueza ao tipo lutador, custo para recuar 2. E o Drapion evolui para Drapion V-Star com 270 de HP. Ele tem um ataque por 2 energias noturnas e uma incolor, Big Bang Arms, 250 de dano. E este ataque causa 10 pontos de dano a menos para cada contador de dano neste Pokémon. O V-Star Power do Drapion é uma habilidade Star Hazard. O Pokémon ativo do seu oponente está envenenado e paralisado. Coloque 3 contadores de dano em vez de 1 neste Pokémon durante a fase de check-up. Também tem fraqueza ao tipo lutador, custo para recuar 3. E aí, José, temos mais um matador de 1000? Um pouco atrasado, né?
tivesse vindo uma ou duas coleções atrás, seria uma excelente carta. Mas o Mew sumiu, né? O Mew sumiu. Então, tem Mewtwo jogando, mas não serve pra bater no Mewtwo por causa da habilidade, 4 energias. Não sei não se vai sair da pasta, hein? Eu também acho que não vai sair da pasta, não. Tanto o V quanto o VMAX, eu acho que não vai, não. A V-Star Power do V-Star aqui, eu achei legal, sabe? Pô, envenenado e paralisado e tudo mais, mas nossa, o que tem de legal essa habilidade aqui? E tem de ruim o ataque, né? Porque 250 menos, sendo que a pré-evolução dele bate causando dano em alguém, nossa, que preguiça. Ah, isso é. Bom, bem preguiçoso mesmo. Vamos ir adiante, a gente tem uma família do Porygon. E aqui eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da família toda, que aí a gente conversa sobre ela de uma vez só. Porque desde que essa mecânica da Lost Zone foi confirmada, a gente tava falando que tem todo um trabalho em cima das cartas que tem uma interação da Lost Zone, né? Visual na carta, né? Você consegue ver uma aura da Lost Zone em volta da arte do Pokémon. E na família do Porygon é curioso que só o Porygon 2 tem isso. Então vamos lá. Verdade. O Porygon é incolor básico com 60 de HP, tem um ataque por uma incolor Split Calculation, olhe as 4 cartas do topo do baralho de qualquer dos jogadores e retorne-as para o topo em qualquer ordem. Uma energia incolor, Beam, 10 de dano, fraqueza tipo lutador, custo para recuar 1. Porygon 2, também incolor com 90 de HP, estágio 1, evolui do Porygon por uma energia incolor Junk Data Blast 20 vezes. Este ataque causa 20 de dano para cada ferramenta Pokémon na Lost Zone de ambos os jogadores. Fraqueza tipo lutador, custo para recuar 1. E o Porygon Z, incolor, 150 de HP, estágio 2, evolui do Porygon 2, já sem a marcação de Lost Zone, 2 energias incolores, Downgrade Beam. Escolha um Pokémon do seu oponente que seja evoluído e esteja em jogo e de-evolua este Pokémon removendo todas as cartas de evolução dele. Embaralhe essas cartas de volta no deck do seu oponente. Por 3 incolores, Power Beam, 130 de dano seco, exotipo lutador, custo para recuar 2. Então a gente tem aqui uma família, tá brigada, né? Porque cada um dos Pokémon faz um negócio que não tem a ver com o outro. O que vocês acharam? Eu gostei do Porygon e do Porygon Z, apesar de que o Porygon, o ataque dele não poderia ser uma habilidade, né? Olhar as 4 do topo e, mesmo que fosse menos, olhe 2 do topo e tudo mais, mas olhar 4 e coloque na ordem que você quiser, pô, podia ser só uma habilidade, né? Seria tão mais legal. E o Porygon 2 ali, ele tem essa aurazinha saindo da carta, né? Indicando que é mecânica de Lost Zone. É exatamente por isso, porque ele tem um ataque que tem a mecânica de Lost Zone. Os outros não tem isso porque não tem essa interação com a Lost Zone. Então, repare, todas as cartas que tem alguma interação com a Lost Zone, né? Com a Zona Perdida, está pelo menos tendo essa aurazinha aí colorida saindo debaixo da arte da carta. Então ele tem por conta disso. O ataque é legal, mas assim, para cada ferramenta Pokémon, então o ataque dele não conta se for um apoiador, se for uma energia, tem que ser ferramenta. Então aqui vai ser um deck especificamente voltado para ter ferramentas na Zona Perdida. A gente falou do Rotom, né? Então, enfim, acho que vai ter alguma coisa a ver. E o Porygon Z, assim, acho que não vai ser legal, não. Teria que ver outros Porygon que a gente possa ter já lançados em Espada e Escudo para saber se vai ter alguma outra interação. Mas esse Porygon Z eu não gostei muito, não. Assim, você vai desevoluir, né? Evoluir um Pokémon, mas aí dependendo do Pokémon que você evoluir, tipo assim, se você evoluir um VMAX, talvez você compre só 2 prêmios. Aí é mais fácil você tentar comprar 3, né? Se você evoluir um V-Star, tudo bem, você vai comprar 2 prêmios de qualquer jeito, dependendo de quanto de dano aquele Pokémon vai estar. O que você achou, José? Já foi mecânica, mas evoluía só a última carta, né? Que tinha sido evoluída. Então já foi mecânica que ganhou o jogo, né? Contra a Zoroark na época, lá com Espion, X e tal, e era um ataque. Mas ele desevolui tudo e volta pro baralho, então não vejo muita vantagem, não. A não ser que for pra doncar o adversário. E se fosse uma habilidade, né? Desceu da mão e faz o efeito, ainda até veria jogo. Então, ele evolui, mas o básico fica em campo. O básico fica em campo? Eu perdi essa... Ele só tira todas as evoluções. Se você for um estágio 2 Inteleon, você vai tirar o Inteleon, tirar o Drizzle, jogar pro baralho e deixar só o Subble em campo. Você ainda tá ajudando o adversário? Não, esquece, não quero mais não. Foi isso que eu falei, se for um VMAX, você vai tirar o VMAX e vai dar nocaute, provavelmente, dependendo da quantidade de dano, você vai tirar o VMAX e vai dar nocaute no V. Aí você, ao invés de comprar 3 prêmios, você tá comprando 2. Se for um V-Star, beleza, você vai continuar comprando 2 prêmios.
entendeu? Então é basicamente isso. Não, deixaram o Espion bem piorado, né? O Espion X lá do finalzinho ali do Mas tinha o spray de involução também. Ah, não, o spray era pra gente, Era pra gente. Ele era bom por causa disso. Então achei que pioraram o Espion X. Aí tá difícil, né? Bom, por último, a gente tem um item, né? A Toolbox. Olha as 7 cartas do topo do seu deck, revele qualquer número de ferramentas Pokémon que você encontrar ali e coloque-as na sua mão. Então, embaralhe as demais cartas de volta no seu deck. Talvez a busca de ferramentas pro ataque do Rotom esteja aqui, né? Você busca as ferramentas, descarta elas com o V-Star Power do Rotom, ataca jogando tudo pra Lost Zone e depois você vem com o Porygon 2 batendo 20 vezes. Mas sei lá, né? Pareceu, eu acho que tem coisa que faz mais por menos trabalho. Ou pro Isicote, né, José? Porque eu não lembro se o Isicote ainda tá no formato. Tá no formato sim, não teve rotação, né? Então, é que eu não lembro se ele era de Sol e Lua, não. Não, ele é de Espada Escudo. O problema dele é que foi embora a prancha, né? Que a prancha ele descartava e voltava pra mão. Por isso que ele jogava bem. Era 80 de dano ali garantido, acho que era 20 vezes. Se tinha as pranchas, era 80 de dano garantido por uma energia. Vai ter que jogar com aquela outra, com aquele apoiador que volta a ferramenta. Mas volta um só, né? Então. Não sei. Não sei se ajuda muito. Não ajuda muito, não. Mas eu acho que mais o Isicote do que o Rotom. Eu acho, tem a Poké parada, mas ela vem pra mão também, não descarta, então não sei, acho que não, por agora, acho que não roda. Mas é igual um skate de fuga, né? Quando saiu, a gente tudo deu risada, mas no final jogou muito com o Jirachi, né? Pode ser que guardar um setzinho dessa aí vale a pena. É porque ainda tem eu não lembro se ainda tá, é porque essas cartas faz tanto tempo que a gente não vê jogando que eu não lembro se ainda tá no formato ou não, mas tem um Garbodor que batia e voltava a ferramenta pro deck, né? Ah, verdade, tá no formato sim, que ele é noturno, ele é noturno, tá no formato sim. Então, eu acho que bate com 2 incolores, se eu não me engano, então assim, isso, é um Isicote com Garbodor, você vai jogar tudo fora e Garbodor devolve pro deck. Aí, vou eu de novo chutar aqui o Zoroark, pra falar que eu sou fã do Zoroark. Mas tá aí, Zoroark é básico. Não, mas tudo, Zoroark, né? Estágio 1. Cara, sendo estágio 1, Zoroark pode jogar com qualquer coisa, cara. Eu enfrentei um deck hoje no online que era Zoroark com o Ambipou e com aquele Clevo. E no final ainda tem o Slowpoke, né? O Slowbro, cara. Se achar que tá ganhando o jogo, o cara vem dar uma virada. Exatamente. O cara vem dar aquela torcida no jogo, né? Isso. Zoroark campeão mundial de novo. Tá doido. Bom, gente, seguindo adiante, a gente tem aqui a carta Pidgeot V, que se o Ash não volta pra visitar o Pidgeot, pelo menos a Pokémon Company faz cartas dele. Ele é incolor, tem 210 de HP, básico, tem a habilidade Magnificent Vanishing Wings, uma vez durante o seu turno. Se este Pokémon estiver no seu banco, você pode usar esta habilidade. Embaralhe este Pokémon e todas as cartas ligadas a ele no seu deck. Por 3 energias incolores, Flying Surf, 80 de dano. Se você possuir uma carta de estádio em jogo, este ataque causa 80 pontos de dano adicionais. Fraqueza ao tipo elétrico, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 1. E antes de eu passar a palavra a vocês, eu queria falar que essa carta me lembrou o Suicune GX. Eu digo porque eu tenho um aqui na prateleira do meu lado, que ele fazia o mesmo efeito, né? Você jogava ele pro banco, podia embaralhar ele de volta no baralho, e você, né, evitava um eventual nocaute se seu oponente não tivesse conseguido alcançar o dano dele. A diferença é que o Suicune tinha 180 de dano e tinha coisas para tancar, né? A gente tem aqui agora um Pidgeot com 210 no formato em que... Básico, podendo... Não lembro se a capa podia colocar, né? A capa você pega pode em colocar a capa. Pega. Só não pega evolução, né? Só pega evolução. Então. Você pode deixar ele com 260 de vida, né? Tem que ver se você arrumando uma estratégia para poder energizar esse Pidgeot com facilidade pode ser interessante. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Uma Turbo e uma Melanie ou um Roy já tá fazendo a energização desse bicho. Mas a questão toda é a fraqueza elétrica, né? Tem muito elétrico jogando atualmente. Então, assim, tem o Pikachu, o Flying Pikachu, que fica aparecendo por aí junto com Arceus. Tem a galera botando Raikou dentro de um deck também. Até em deck de pau, que é pra poder pegar fraqueza. A questão é essa, né? Pegar esse baralho que pode chegar facilmente na fraqueza dele. O pessoal tá indo muito pra pegar Palkia, né? Palkia é o novo meta aí, novo tier S, digamos assim, né? Palkia, Pikachu voador. Então tem essa questão da fraqueza mesmo. O fraqueza elétrico nesse formato é meio ruimzinho, né? Vamos ver o que o pessoal vai
vai virar com ele. E junto com esse Pidgeot V foi anunciada uma carta do Thornton, que eu vou confessar pra vocês que eu não tenho a menor ideia de quem seja. É um apoiador, mas o efeito é bem legal. Um apoiador, escolha um Pokémon básico da sua pilha de descartes, troque este Pokémon com um dos Pokémon básicos que você tem em jogo. Quaisquer cartas ligadas, contadores de dano, condições especiais, turnos em jogo e quaisquer outros efeitos permanecem no novo Pokémon. E aí, Ninja Boy do futuro? Essa carta é muito torta. Essa é pro Marvel, Não, tinha um apoiador que fazia isso pra Pokémon noturno, né? No Sol e Lua. Nanu, isso. Eu já fiz eu jogava de Dark Box, então o Nanu jogava muito ali, trazia uns Guzzlord ali do nada. Mas o efeito do Nanu era diferente, não? Era só pra Dark, né? Sim, não, então era só pra Dark. Isso aí é pra todo mundo. Ah, tá. Isso aí acho que joga, hein? Uma copiazinha aí num deck ou outro específico, mas acho que é jogo sim. Então, o Nanu, eu até vim aqui pegar a carta dele. E ele pegava um Pokémon Dark básico da pilha de descartes e trocava por um Pokémon qualquer em jogo. Então você podia pegar um GX estágio 2 e trocar por um básico da sua pilha de descartes. Inclusive pra fugir do nocaute de 2 prêmios, entendeu? O cara bateu 250 aqui no meu Tag Team, eu troco ele por um Monkey de Alola de 60 de HP, dou um prêmio pro oponente, mas evito que ele pegue 3. Exemplo. E tinha também o Ninja Boy, que é o mais antigo ainda. E o Ninja Boy, você procurava um Pokémon básico, você escolhia um Pokémon básico em jogo e procurava um Pokémon básico no seu deck pra trocar. Então, você, por exemplo, uma carta dessa hoje em dia, você podia reciclar um Crobat, já pensou? Você baixou um Crobat no T1, joga ele de volta pro deck e coloca no lugar, por exemplo, o básico do seu VMAX, do seu V-Star, que você precisa pra atacar. É uma possibilidade interessante. Esse aqui, ele troca com descarte. Ainda é interessante. Sim. Olha, eu acho que isso aí faz o Sylveon voltar a ver jogo, hein? O golfinho ali, o Sylveon vai dar um golfinho ali, dar um oi pro torto aí. Acho que vê jogo agora. É uma possibilidade, né? Porque você pode, por exemplo, trocar o básico e aumentar o seu dano, né? Sim. Eu vi um comentário aqui embaixo, assim, parece que é uma referência. O primeiro comentário aqui embaixo, parece que é uma referência a Battlefront, né? Esse Robert aí, esse Thornton, quer dizer. Eu não tenho nem ideia, porque eu também não peguei essa referência, não. Battlefront, então, como eu sempre falo aqui, os jogos de videogame eu dropei no Rubi Safira, então depois disso eu fui inventar de jogar o Sol e Lua e foi só decepção. Não, Sol e Lua até que é legal. Não achei tão decepção assim, não. Eu achei muito fácil. Eu gostava do tempo que era hardcore, você pô Magikarp. Pra jogar uma vez só. Tira Magikarp. Mas não é ruim, não. Evoluir Magikarp antigamente era no braço. Eu sentia saudades de quando o Pokémon envenenado morria conforme você ia andando até o centro Pokémon, porra. Uai, não morre mais? Isso. Não tem mais a tela tremendo, mostrando que ele tá envenenado, e dependendo se você demorar muito, ele falece ali antes de, né, desmaia, né, porque o Pokémon não morre, ele desmaia antes de chegar no centro Pokémon. Não, você não tem mais, faz um curativo nele hoje em dia, né, você entra na tela de amizade lá e faz um curativo, ele tá bem. Exatamente. É verdade, eu lembro disso, tá certo. Não, e no Sword and Shield ainda tem um item que não é a Harry Candy, que é melhor do que a Harry Candy, que você põe o Pokémon no level que você quiser em qualquer momento. Que? Tem não sei o que lá, tem que é Large, Small e Medium lá, S, M e L. Aí tem esse item, conforme, dependendo de qual né, que você pega, é um itemzinho, como se fosse um Harry Candy, mas tipo, o S, né, do pequeno, ele tem uma quantidade pequena de XP que você dá pro Pokémon. Ele não dá um level pro Pokémon, ele dá XP. Então, dependendo da quantidade que você vai dando, às vezes você dá 30, 60 mil de XP, assim, de graça pro Pokémon. Aí ele vai evoluindo conforme a sua vontade. Meu Deus. Só piora. Essas facilidades aí, sei não. Eles estão focando em, tipo, gameplay, não nessa dificuldade de você upar Pokémon, essas paradas. Mas podia ter o modo hard, né? O modo Ace. Podia ter. Eu tava jogando o Diablo outro dia e tinha lá o modo Ace e falei, não, vou jogar no modo hard. Você não conseguia matar um zumbi. Aí não, aqui também já tá difícil. Mas podia ter, né? Sim, né? Podia ter Pokémon. O modo hard do Pokémon não tem nem o jogo em português, galera.
Isso e nem vai ter. O modo hard podia desbloquear essas paradas de itens só no pós-game. Acabou, você vai gerar a história inteira sem mexer com essa parada, entendeu? Aí, beleza. Porque isso aí no meio da história você já tem esse item. Aí, tipo, no final do jogo, você pega um Pokémon que você quer botar no seu time e você já tá pra chegar pra enfrentar a liga, você só vai lá, pega esses itens aí, upa ele até onde você quer e vai jogar ali. Entendi. Bom, vamos para o nosso último leak da semana. A gente teve a Pokémon Company fazendo todo um AOE dizendo que um reprint de um apoiador antigo seria revelado. E aí começaram as apostas, né? O pessoal falou 18 apoiadores diferentes. Até N eu vi sendo cogitado. Eu queria que fosse o Wally. Se fosse o Wally, eu ia ficar feliz. Ia montar o deckzinho de Gardevoir, se fosse o Wally. Mas, no fim das contas, o apoiador reprintado é a Dama. Você procura no seu baralho por 4 energias básicas, revela e coloca na sua mão. E assim, não jogou em Sol e Lua e eu acho que não vai jogar agora. O que vocês acham? Eu acho da mesma coisa, cara. Não jogou em Sol e Lua, não vai jogar agora. E se fosse o Oli, ia ser difícil de achar na liga, hein? Pois é. Meu Oli tá aqui guardadinho, hein? Tá na pasta, inclusive. Eu nem tive coragem de colocar no book. Tão bonitinho que ele é. Falta, pra Essa mim, foi falta sutil. Essa foi sutil, Marvel. Agora eu entendi. Onde tá o Oli? Falta um pra eu fechar meu setzinho. Então, por isso que eu falei, né? Ia ser difícil de achar na liga. Pô, essa foi sutil, pô. Só pros mais antigos. Eu tenho 3 aqui da Radiant Collection. Falta um pra fechar o set e ainda bem que não veio o reprint quando eu não tenho o setzinho fechado. Mas o Oli tá banido, né? Do expandido, né? Não, ele voltou. Ele voltou? Ele voltou, ele foi desbanido. Eu não peguei essa informação. Eu não sabia também não. Bom, fizeram um alarde gigante nessa lei aqui pra nada, porque não jogou, não vai jogar. E vai vir uma forte dela, vai ver? Quer ver só? Mas você tem dúvida que vai vir uma forte dela? Isso aí eu não nem os colecionadores de Fuarts já estão desesperados. Eu já fui ver aqui se era o Oswaldinho que tinha feito essa carta, não. Mas a carta tá bonitinha, pô. Pelo menos tá bonitinha, mas não joga. Vamos seguir? Vamos seguir? Vamos seguir. Bom, e aí, vai lá. Porque eu tinha até falado aqui em off, mas pra puxar um assuntinho aqui rápido, a gente entrar no assunto com o José aí da nossa pauta do cast, que é o seguinte, cara, a gente falou algum tempo atrás sobre mecânicas que poderiam vir com Scarlet Violet, e essa semana saíram alguns rumores, então trata-se ainda de rumores, né, ou vazamentos, assim, então vamos tratar como um rumor, entre eles, das novas possíveis mecânicas, e tem uma que eu achei muito interessante, que pra mim parece uma mega evolução 2.0, sei lá, se é ruim ou se é bom. Ai, me dá 3 tipos de medo quando você fala assim. Dá medo, mas vamos ver, né? A mecânica do cristal meio que parece, pelo menos pareceu pra mim como algo de tipo, mega evolução. Por quê? Porque o estágio 2 tem uma imagem que parece ser o estágio 2 do Quaxley, que ele tá cheio de cristais no corpo e parece ser uma mecânica comum a todos os Pokémon da região, muito parecido com o que a gente tem de Dynamax, e qualquer Pokémon pode atingir o Dynamax, porém o Gigantamax alguns específicos atingem, assim como a Mega Evolução também, que alguns específicos têm Mega Evolução. E por que eu falo parecido com a Mega Evolução? Por quê? Porque você vai precisar de um cristal, um item, tipo um redondo, né, uma bola de cristal, pra ativar essa mecânica, e a Mega Stone, né? A Mega Evolução, você precisa da Mega Stone pra ativar essa nova forma da Mega Evolução. Então, por isso que eu falei que parece ser algo como uma Mega Evolução ali. Você vai ter um item que vai fazer com que o seu Pokémon ganhe uma outra forma. E aí eu não sei que bônus ele pode ganhar, o que ele pode acontecer quanto a isso. Eu tô trazendo esse assunto porque é uma nova mecânica, uma possível nova mecânica de Scarlet Violet, e que normalmente se reflete no Pokémon TCG. E aí, será que a gente vai ter algo parecido com a Mega Evolução nas cartas? Porque a gente vê um formato que, assim, me lembra um pouco a época que a gente tinha os X, né? X e Mega, o GX ali. É um Pokémon básico que evolui para um outro, tipo um Pokémon que era X evoluindo para Mega, um Pokémon V evoluindo para um V-Star. Será que a gente pode ter alguma coisa parecida com essa mecânica? Tipo, um item que faz com que você evolua? Sem falar que parece que vão ter 3 mecânicas diferentes nesse jogo, né? Mas vamos tentar falar de uma só para não ficar muito grande. O que vocês acham? Vocês acham que pode ter, assim, uma mecânica, talvez no TCG,
TCG que possa lembrar as mega evoluções? Quando você falou de mecânica, eu tava imaginando que fosse ser algo como é que fala? Estavam falando da questão de terceiro tipo. Parece que isso não vai sei ter. O quê. Então, eu tava imaginando algo nesse sentido aí. Eu confesso pra você que eu não tava esperando isso de cristal, não. Vamos ver o que eles vão fazer, né? Afinal, é uma parada meio diferente isso aí. Os V-Star podem ser o prenúncio de uma mecânica meio como Mega, né? Sim. Então, sei lá. E aí, José? O que você acha, José? Então, eu vendo o Pokémon TCG, pra quem não conhece, como sendo um xadrez que se renova a cada 3 meses. Cada 3 meses tem uma mecânica nova. Então isso aí se enquadra perfeito, né? Vai mudar o bloco, vem mecânica nova. Se vai ser boa, igual as megas não foram boas, aí a gente vai ver, só o futuro dirá, né? Mas eu gosto dessas mecânicas novas que sempre tem no Pokémon, né? Uma outra coisa que tem nos leaks, né, que estão colocando, é de uma nova raridade lá, fake, alguma coisa fake, tipo como se fosse Regional Fake, RF. Tem a Regional Evolution, né, que é a versão de Hisui, a versão de Galar, e aí teria uma Regional Fake, que tipo seria uma versão fake daquele Pokémon lá e tudo mais. Não sei como é que vai ser isso daí, mas é um leak falando que tem algo do tipo. E tem até uma imagem do olho de uma Jigglypuff, mas de uma forma muito estranha, sabe? Como se fosse algo numa mecânica diferente. E aí tem uma outra mecânica também, são 3 mecânicas, tá, galera? Tem uma outra que eu não sei explicar direito, mas tem uma imagem de um Among Us, um negócio caindo do coisa dele de cima, então tem algumas coisas diferentes. Então estão trazendo bastante coisa diferente. E o que me intriga é como que isso vai influenciar dentro do jogo do Pokémon TCG. E são 3 coisas diferentes de mecânica dentro do jogo, né, que possivelmente estão dizendo que vai ter. E como que isso vai se refletir no TCG? Como que vai ser o que a gente vai fazer ali na hora de jogar, sabe? Se vai ter esse Quaxly e normal, a última evolução dele, né, do Quaxly normal, e ele numa versão de cristal. E aí vai ter, tipo, V-Star, e aí sei lá, V-Master, sei lá que desgraça vai ser, que é essa versão dessa carta. Ou pode ser até o V e VMAX, né? E o VMAX tem ele normal e tem o VMAX Gigantamax. Então, não sei como é que vai ser, não. Mas é interessante porque já estão começando a surgir essas paradas e eu fico pensando como que isso vai se refletir no Pokémon TCG pra gente, porque sempre vai refletir pra gente. O mês que vem no Mundial, o mês de anúncio das mecânicas novas, né? Então, daqui um mêsinho aí a gente verdade. assiste um videozinho aí de alguma coisa, né? Normalmente no Mundial mesmo eles anunciam. Bom, então é isso, né? Acho que pra gente continuar aqui agora no podcast, a gente aproveitando a presença do José, a gente podia falar um pouquinho do projeto que ele tem nas escolas, né? Então, José, conta pra gente aí como é que é o seu projeto, como que tem acontecido, como que você tem feito para levar o Pokémon TCG para as escolas aqui no Brasil. Então, eu comecei lá em 2017, né? O ano que o Caciraga foi campeão, o Gardevoir campeona, né? E eu comecei com o TCG ali e já trabalhava em escola já há algum tempo. Eu sou porteiro na escola, eu curso pedagogia, tô no último semestre aí, graças a Deus, esse ano eu me formo. E aí o TCG, né? O Pokémon TCG que me levou pra pedagogia. Então eu entrei na sala pra levar ali as cartinhas pras crianças e ensinar elas a jogarem. E eu amei aquilo. Falei, não, minha profissão nova vai ser essa. Vou ser professor e vou dar aula de cartinhas. Basicamente foi isso, fui pra pedagogia. A pandemia deu uma estragada boa aí na evolução que a gente tava tendo no projeto, porque assim, a gente recebe muitas doações, né? Mas doações geralmente é book, é um sleeve ali usado que a pessoa tem, ela doa pra gente, ajuda muito nessas coisas. Mas assim, pra montar, a minha ideia é levar as crianças pra ter a experiência completa, ensinar a jogar, ir pro torneio, né, participar dos regionais que tem. Então assim, o primeiro que a gente foi com baralho temático, e aí elas ganharam premiação. Com essa premiação a gente conseguiu montar um baralhozinho aí Tier 2, Tier 2,5. No terceiro ali, a gente conseguiu montar o baralho Tier 1. Mewtwo ali, a gente tinha um baralhozinho de Mewtwo ali montadinho, bonitinho, só esperando vir o torneio, que não veio, né? Veio pandemia.
E aí veio rotação, as cartas rodaram tudo, então a gente perdeu todo aquele trabalho que a gente tinha ali no começo. E o ano passado a professora de Libras me chamou, né, pra apresentar as cartinhas na sala dela, que ela tem um aluno que coleciona. E ela falou, não, você não quer vir aqui e mostrar pra ele como que joga? Porque ela era diretora na época que eu fazia o card game antes da pandemia. E aí, e ela gosta muito de dar aula, então o negócio dela é dar aulas, ela não gosta de administração. Então ela voltou pra sala ter essas cartinhas pros alunos ali de Libras, os alunos surdos, né? E é um trabalho mais lento com os alunos surdos, porque eu não sei Libras. E mesmo tendo o suporte da professora, é difícil estar explicando as mecânicas e tá indo pro jogo, né? Então esse ano a gente deu segmento no projeto, então eu falei pra professora, olha, vamos juntar outra sala, porque eu ensino as crianças de lá e as crianças de lá me ensinam a ensinar as crianças daqui. Que criança aprende com outras crianças, né? Eu vejo muito isso na faculdade, nas teorias, né? De que uma criança, quando tá fazendo algo que ela se interessa em fazer, ela aprende mais rápido e ela aprende também quando ela tá ensinando. Então, eles me ajudaram muito nessa questão, né? E aí eu consegui juntar essas duas turmas, a de Libras e de ouvintes, pra gente poder dar seguimento aí no projeto. Então tem sido basicamente isso. E a gente foi agraciado aí no mês passado, o Gustavo Ada, ele visitou lá nosso projeto, por intermédio aí do amigo, né, o Alessandro Imai. Inclusive o filho do Alessandro, o Rafael Fujita, ele tá no top 8 da Sênior e vai pro Mundial o mês que vem, vai estar lá representando o Brasil. Eles visitaram lá o projeto e levaram um deck para cada criança, então foi incrível, porque uma das dificuldades que a gente tem é montar decks, né? E, apesar de a gente receber muitas doações, geralmente é doação de book. Então, para montar os baralhos é difícil, né? Montar ali as mecânicas, né, dos baralhos. Então, inclusive eu tava usando mecânica de pré-release, né? Montei os baralhos com 40 cartas, 4 cartinhas de prêmio, para ajudar a ter mais consistência os decks, né? Para ensinar eles. Consegui montar, a gente recebeu muita doação de celebrações, né? De 25 anos. Então, eu consegui montar 10 baralhos de Solgaleo Lunala, que já tem a mecânica de evolução e tal. É baralho muito bom. E os 10 baralhos iguais. Então, fica mais fácil pra eles aprenderem, né? Ele vai vendo ali o coleguinha jogando e ele tem a carta igual, ele vai fazer igual, né? E é legal também, porque assim, um baralho mais simples, né, pra iniciar uma galera, é bom, é mais fácil de você ensinar, é mais fácil dele entender como que é a estratégia, como que é a mecânica, né, as diferenças. Eu agora, no mês passado, né, eu dei de presente um baralho temático pro meu primo aqui, né, o filho do meu tio, que tá fazendo 10 anos de idade. Eu até fiz uma brincadeira, não lembro se eu comentei isso aqui, até fiz uma brincadeira, eu peguei 3 baralhos que eu tenho aqui dos iniciais de Galá e falei pra ele, olha, você tá fazendo 10 anos, com 10 anos você tem que fazer a sua escolha difícil, onde você vai sair pra sua jornada Pokémon, escolhe seu Pokémon inicial. E aí ele pegou o baralho do Cinderace e eu comecei a ensinar ele. Então meio que, como você disse, né, você foi pra essa área de ensino por causa que o Pokémon te estimulou. O Pokémon tem muito isso, né, pro Pokémon TCG, de você aprender uma mecânica, e pra aprender você tem que entender um pouquinho de matemática, você tem que calcular dano, né, um pouquinho de estratégia, um pouquinho de interpretação de texto pra saber o que a carta faz. Então a criança acaba aprendendo algumas coisas, mesmo que intrinsecamente ali, né, porque ela precisa, né, interpretação de texto. Por quê? Esse efeito faz o quê? Você tem que entender o que ele faz. Quanto de dano? Você tem que somar, diminuir, multiplicar. Isso ajuda muito. Eu gosto muito do jogo por conta disso. Eu ia te perguntar, uma botada pra mim aqui, mas no início, mas quando você tomou a decisão de fazer esse primeiro ato de, essa semana acho que eu vou lá e vou fazer, nessa sala eu vou tentar ver se eu faço ensinar essas crianças a jogar. Qual foi a motivação sua para iniciar esse projeto? Eu já trabalho há algum tempo em escola, né, como porteiro. Sim. E nessa época o prefeito era novo aqui na cidade e o índice das escolas estava baixo. Então ele aumentou o tempo de permanência das crianças na escola. Uhum. E então a escola estava buscando projetos de ensinar a criança de uma forma que não fosse só sentado e copiando da lousa, porque isso eles já faziam num tempo integral e não teve resultado, né? Então o diretor da escola, ele é um entusiasta de novas formas de ensino, né? Inclusive
o projeto lá de Portugal, lá, a Escola da Ponte, ele implantou ali na escola, né? Tentou implantar, né? Porque é difícil adaptar esses projetos europeus aqui pra gente. Tem que fazer as adaptações e tal. E ele é um entusiasta de novas mecânicas de ensino. Então, quando eu falei pra ele sobre o projeto, ele abraçou a ideia, né? A gente levantou o dinheiro, compramos os decks ali do Sol Galera da Lunala, a case, né? Compramos a case com 12 baralhos e iniciamos o projeto. Então, foi tudo planejado, foi as mecânicas que tinham, tal. Eu vendi como sendo um xadrez, né? Falei, olha, é um xadrez que vai se modificando, né? E a criança, ela quer jogar porque ela conhece o Pokémon, então ela se interessa pela mecânica de conhecer, né? O Pokémon dos animes, tal. Qualquer criança da escola que eu mostrar um desenho do Pikachu, ela sabe o que é. Então, é muito atrativo para eles, né? Então... E foi mais fácil de ensinar as crianças, não a questão do jogo em si, mas as outras questões que envolvem, como eu tinha falado, matemática, interpretação de texto, porque você acaba, de alguma forma, ensinando essas coisas para a criança, né? Porque dependendo da faixa etária que você está tratando, às vezes ela vai, sabe, aprender um pouquinho de matemática. O meu primo aqui, eu chegava para ele e falava, olha, esse Pokémon tem quanto de vida? 130. Esse ataque é quanto? É 100. Quanto que falta? Aí ele ia na mãozinha dele e fazia cálculo. Falta 30. E você consegue derrotar? Não. E quantas vezes você precisa atacar? 2. Então meio que tem essa... dá pra você tentar ter essa forma dele pensar um pouquinho, né? Estimular ele a pensar, fazer um cálculo, a multiplicar. Fica mais fácil de você chegar nesse ensino de um pouquinho de matemática, um pouquinho de texto com a criança? Então, quando eu comecei, eu ainda não tinha pedagogia, né? Eu comecei a pedagogia depois. E eu comecei a observar e eu ia fazer um estudo em cima disso, né? Sobre a influência dos jogos na educação. Só que veio a pandemia, então não cheguei a concluir esse estudo. Assim, eu vou usar isso no meu TCC da faculdade, mas não da forma que eu queria, né? Com os resultados. Mas assim, eu posso dar um exemplo, por exemplo, o Rafael Fujita mesmo, ele foi medalha de bronze na Olimpíada de Matemática e o Alessandro, o pai dele, atribui isso muito ao Pokémon. Então isso a gente observa na escola também, que as crianças que estão interessadas, elas têm uma evolução melhor em aprender a matemática, né? Em questão de comportamento, a gente tinha muita questão de furto, um colega furtar a cartinha do outro, e aí a gente começou a trabalhar com questão de punição. Olha, se você furtou a cartinha dele, isso não é coisa que se faça, da próxima vez você não vai jogar. Então a criança ficava lá triste, mas assim, da vez que quando ela voltava... Disciplina, né? Sim, disciplina, ela voltava bem animada e já não fazia mais isso. Então tem todas essas questões envolvidas, né, de comportamental. Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, eu fui criado na rua, eu jogava taco, jogava bola, eu tinha aprendido com as crianças mais velhas. Hoje em dia você não vê muito isso. A escola tá tomando muito essa função de estar ensinando para as crianças coisas que a gente aprendia no dia a dia nosso. O dia a dia das crianças hoje é ir para a escola e voltar para casa. Ou vai para a escola e tem algum curso quando tem uma questão financeira maior, né? E a questão de insegurança hoje em dia é muito alta. Os pais não deixam as crianças ficarem mais na rua. Então a escola tem muito essa função social também. E o Pokémon ajuda muito, né, nessa questão, né, de comportamento, de agir em grupo, né, sobre a coletividade. É muito importante, né? É um jogo individual, Pokémon, mas eu trabalho muito a questão coletiva. Nós somos um time lá, não somos um individual, somos um time. Quando um ganha, todos ganham. Então o Pokémon é muito bom por isso, né? Além de todas essas questões que você pontuou, tem a questão socioeducativa da criança, né? Ela tá aprendendo ali a questão dos fair play, né? Eu cito muito aquele jogador lá, o Long, que foi punido, foi pego roubando, era vice-campeão e foi punido, não joga nunca mais, né? O próprio exemplo deles mesmo, então ajuda muito nessas questões. Com certeza. E esse lance deixa eu só concluir uma coisa aqui rapidinho. E esse lance de você, né, das crianças, de ser um jogo individual, ele é um jogo individual na hora que você tá na mesa. Se você não tá na mesa, ele é coletivo, porque você conversa com o seu colega sobre uma estratégia, você pergunta ao seu colega sobre uma carta, você faz amizades, você chega num torneio, o seu amigo te apresenta um outro amigo, e pra mim, uma das melhores experiências que eu tive, eu já falei isso várias vezes, tanto no meu canal, quanto nas lives, quanto aqui também, uma das melhores experiências que eu tive foi jogando o torneio internacional lá, o Latam, né, o Latin America. Porque, cara, eu conheci pessoas que eu só conheci pela internet, eu encontrei pessoas que eu fiz amizades,
gente tem essas amizades até hoje muito forte. E a gente ia pra mesa jogar, jogava, voltava num ponto de encontro pra... E aí, como é que você foi? Pô, tenta fazer essa estratégia desse jeito. Pô, como é que foi nessa daqui? E, tipo, um tentando ajudar o outro, sabe? Então, você acaba criando um vínculo de amizade muito forte. Ele é um jogo individual na questão do jogo em si, que você vai sentar pra jogar, é você contra o seu oponente, é você sozinho. Mas, no todo, é um jogo coletivo, porque você precisa, sabe, debater com um amigo, estudar uma estratégia, às vezes o cara te dá uma dica, então você consegue fortalecer esses laços. E é isso que Pokémon atrai muita gente. Desde o início, quando começou, com a ideia de você ter que trocar Pokémon, ter dois jogos diferentes, Pokémons exclusivos em cada um, para que você pudesse ter um amigo para poder trocar. Então isso é muito forte no coletivo. Fala aí, Elcio. Eu queria saber de você, José, como é que foi? Porque você falou que já trabalhava no colégio, já teve aquele contato com o diretor, a questão do prefeito, mas e como é que foi o apoio das famílias, sabe? Porque assim, vou te dar a minha experiência, né? Eu cheguei a estudar um tempo em colégio particular, estudei em colégio militar e assim, qualquer jogo de cartas sempre foi extremamente mal visto. Por exemplo, no colégio, em um dos colégios que eu estudei, a gente andava com o baralho escondido no bolso, porque se algum monitor pegasse, você perdia o baralho. Então, até trocar a carta era um problema. Então, como que foi você conseguir propor isso pros pais? Entendeu? Tipo, ó, teu filho tá na escola, ele tá jogando, mas ele tá aprendendo enquanto joga. Como é que foi isso? Vou falar sobre a experiência mais recente, né, que a gente teve. Teve a reunião final do semestre, né, no mês passado, eu conversei com os pais. E a gente trabalha muito a questão dos termos. Então, a gente não chama de baralho, a gente chama de deck. A gente não chama de carta, a gente chama de card. Por quê? Pra ter essa diferenciação mesmo. Não é um baralho ali de naipes, que tem o reis, tem a dama e tal. É um baralho de personagens que vai ajudar o seu filho a desenvolver as questões de matemática, questão de desenvolvimento de texto, questão de coletividade. Então, assim, eu passei isso diretamente para os pais, né, na última reunião que a gente teve. Então, assim, eles compreenderam bem a diferenciação, né, que não é um baralho comum, é um baralho diferenciado. E, assim, eles são famílias humildes, né, e eles sabem a questão financeira que é difícil. Já pontuei que a escola ia dar todo o material, eles têm essa preocupação do filho dele, de repente querer uma cartinha, eles não vão ter condição de comprar. Mas e aí, como é que vai ficar? Não, olha, nas condições que a gente tem, o baralho que a gente tem é esse, dá pra ir pra torneio, dá pra ganhar premiação lá, mas é bem tranquilo. Eles não vão. Tem baralhos de R$1.000, a gente não vai trabalhar com esses baralhos que custam R$1.000 e tem essas opções mais baratas. Mas a questão é deles saírem daqui e irem lá no torneio, onde vai ter crianças do mundo inteiro, ter esse contato, né? Então eles compreenderam bem essa questão, inclusive até da vacina, que precisa ter a vacina para poder participar dos torneios. Tinha criança que não tinha, os pais já disseram que iam providenciar, né, ali a segunda dose, porque senão não participa do torneio. A gente tem toda essa preocupação e os torneios que a gente foi antes da pandemia, os pais acompanharam, os pais foram juntos, né? E a criança vinha ali contente, ganhei a partida. Às vezes vinha triste, eu perdi, mas de repente já tava brincando ali com o próprio coleguinha que tinha acabado de ganhar dele. Então, sabe, eles não levam muito essa questão competitiva muito a sério, igual nós levamos, ou igual algumas crianças levam. A gente vê crianças jogando aí que perdem a partida e choram, né? Eles não, eles vão lá, perdem e estão brincando, estão se divertindo. E o intuito é esse também, né? O intuito principal também é esse, eles se divertirem. Vão estar aprendendo ali uma coisa nova, num ambiente novo, e as famílias, as que conheceram os regionais que foram com a gente, super apoiaram, e essas que estão entrando agora novas, estão conhecendo agora, e elas compreendem essa questão, né? É um jogo caro, tem que deixar isso bem pontuado, não é um jogo barato, mas que traz todos esses benefícios. E como eles não vão ter que arcar com custo nenhum, as famílias acabam apoiando, né? O medo deles é o filho, de repente, querer ir num torneio e aí chegar num dia não conseguir. Eles têm hoje em dia as famílias têm muito medo da frustração dos filhos. E a gente tem que trabalhar isso também com a criança. A criança tem que se frustrar. Ela vai se frustrar como no jogo? Ela vai perder a partida, porque ela não vai ganhar todas as partidas, né? Então é o que a gente trabalha também com a família. Então,
a gente se preocupa com os termos usados para ter essa diferenciação mesmo entre baralho. Não é um jogo de truco. Seu filho não tá indo pra escola jogar um truco, jogar pife, jogar pôquer. Ele tá indo pra escola jogar Pokémon, trade card game, né? Então tem essa diferenciação e essa preocupação, sim. Você falou aí sobre custos. Vocês ajudam só com baralho ou com inscrição de torneio também? Os torneios que nós fomos, a gente fez as correrias, né? Que a gente diz na gíria. A gente fez levantamento, fez vaquinha online. A gente vendeu cesta, vendeu rifa e a gente custeou tudo. Inclusive, um grande abraço aí pro Douglas Góes, que no primeiro torneio que a gente foi, ele ajudou a gente muito, né? Deu uma quantia boa ali pra gente e é uma quantia que ia ficar de reserva. Então eu combinei com os pais assim, olha, a gente vai lá no torneio e o lanche é de vocês, mas a gente vai pagar a inscrição, a gente tinha conseguido uma split pra levar a gente. E chegou na hora do torneio, eu vi que o menino tava comendo uma bolacha, aí eu vi que o pai não tem condições, não tem mesmo. Sim. Então eu falei com a minha esposa, falei, olha, pega aquele dinheiro lá, corre lá no McDonald's, pega um lanche pra cada um e traz aí. Então ela foi, fez essa correria, pegou lá os lanches e trouxe pras crianças. Então nos outros torneios já nem me preocupei com isso. Ó, a gente vai pagar o lanche também. Então sempre tem um McDonald's. É legal. Sempre tem um McDonald's perto, a gente pega um lanche lá no McDonald's. E, crianças ver um McDonald's na frente dela, pra gente é coisa comum. A gente, sei lá, vai no shopping todo final de semana. Pra eles não é comum. É difícil eles estarem indo no shopping, estarem comendo no McDonald's. E sabe, é coisa coisa corriqueira pra gente e pra eles é algo sensacional, sabe? Então é um bairro bem humilde aqui de Guarulhos, né? Tem um assentamento perto, tem crianças que não tem nenhum chuveiro em casa, então são crianças de vulnerabilidade social bem grande, né? Então a gente tem toda uma preocupação, né? De estar levando elas pro torneio, ter uma deck box bonitinha pra pôr na mesa ali, ter aqueles dadinhos, né? Os transparentes, bonitinho também. Então a gente tem toda essa preocupação, sim, de estar indo, levando eles, e a gente sabe que as famílias não tem como marcar com custo nenhum, né? E a faixa etária das crianças que você tem no projeto? No ensino fundamental 1, então são crianças tem que estar alfabetizada para jogar o Pokémon, apesar de que esse ano a gente tem algumas que ainda estão aprendendo, mas elas estão aprendendo, segundo a professora, elas estão aprendendo mais rápido agora, né? Porque elas estão interessadas em aprender o jogo. Mas sim, tá alfabetizada é mais ou menos a faixa ali de 9, 10, 11 anos. Júnior e sênior, né? Competitivamente falando. Quais foram os torneios esses que você levou eles? A gente foi no Regional de São Paulo de 2019, se não me engano foi em maio. Em janeiro? Não, em maio. Em maio. Aí a gente foi no Latam, que foi em novembro, o de São Paulo também, 2019. Eu tava lá, hein? Você não viu uma turminha ali com a camisetinha branca? Era a gente. Não vou lembrar, cara. Talvez no meu vídeo talvez apareça alguém ali, mas não vou lembrar. Mas foi o Latam que eu falei, cara. Aquilo ali pra mim foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. E a gente foi no Regional de São Paulo de 2020, que foi o último antes da pandemia. A gente tava lá também. Eu não fui nesse Latam, nem nesse último regional aí. Bom, mas eu achei muito, muito divertido essa questão aí. É legal, né? Você acaba inserindo a criançada na comunidade de um jeito diferente, né? Eu acho que o jogo ensina muita coisa boa, né? Como você falou. Sim, antes de eu entrar na área da educação mesmo, efetivamente, com as teorias, eu já tinha essa visão de que o jogo trazia muitos benefícios para o desenvolvimento infantil. A diferença é que agora eu tenho as teorias, então eu sei que, eu vou falar os nomes aqui, vocês de repente nem conhecem, mas eu sei que o Valon já citava isso, o Piaget já citava isso, Vygotsky há 100 anos atrás já citava isso lá na Rússia, lá metido no meio do fio lá dos comunistas, e já falava que a criança ela se desenvolve melhor quando aprende quando ela tem significado da aprendizagem, quando ela está se divertindo e ela vai ensinando o coleguinha também. E o jogo, ele tem muito disso, né, de trazer isso para as crianças. Elas aprendem se divertindo. Quantas crianças você atinge aí no projeto hoje? Hoje em dia, assim, a gente teve a visita do Gustavo Ada, ele levou um deck pra cada um, né? E eles levaram 40 decks lá pra gente. Assim, mas não são todas que se identificam com o jogo, né? Então, na sala do quarto ano, nós temos entre 10 e 12 jogadores e mais 4 jogadores da sala de Libras, né? Da sala bilíngue. Sim. Então, mais ou menos ali, na faixa ali de 12, 14 jogadores. Já é uma quantidade legal, sabe? E provavelmente essas crianças ali comentam com os coleguinhas, tanto da escola quanto fora da escola. E isso também pode até sentir o interesse
interesse, né? Hoje você trabalha com uma escola apenas, né? Sim, porque tem a questão da faculdade, então, e eu faço isso voluntário, né? Sim. Que eu tenho a sexta-feira na faculdade é livre, pelo menos no semestre passado era livre, tem que ver esse semestre como será. E pensando nisso, né, as crianças me cobram muito no intervalo, né? Às vezes eu tô passando lá e a criança fala, o tio da cartinha, tio, tem que dar na nossa sala. E assim, eu não consigo ir nas outras salas, porque são muitas crianças. Então, a gente tá tentando expandir esse projeto pro sábado, fazer no sábado à tarde, que é quando as crianças já estão ali despertas, os pais já estão mais despertos também e mais dispostos a levar as crianças pra escola, né? Porque quem quer ir pra escola no sábado? Mas se for pra ir pra escola no sábado, jogar um jogo que elas querem jogar, e é um ambiente seguro, é um ambiente filmado, tem banheiro, né? Tem bebedouro, então é um ambiente seguro para crianças estarem. Então o pai já se sente mais compelido também pelo menos eu espero que dessa vez os pais se sintam mais compelidos a participar. E os pais também, a minha ideia é que os pais também participem, sentem na mesa, joguem ali com o filho, aprendam, para eles terem essa interação também em casa, né? Às vezes o pai não tem muita interação com o filho hoje em dia. A ideia é que os pais venham e joguem também junto com os filhos, junto com as crianças. A gente quer trazer também os adultos pro jogo, né? Pra dar esse apoio aí para as crianças. Eu acho que isso é essencial. Até o Cato tava falando mais cedo lá que quando ele foi pro Latam, ele encontrava gente que jogava, depois voltava pro ponto de encontro, discutindo outras partidas. E a minha experiência no Latam foi exatamente essa. O que mais me chamou a atenção foi que uma das pessoas que foi interagir com a gente acabou sendo um pai que começou levando o filho para um torneio, o filho mais novo gostou e já que ele tava lá, ele acabou aprendendo e passou a jogar também e passou a disputar também, e no fim das contas tava a mãe lá no torneio também jogando. Eles eram em 4 e os 4 estavam jogando o Latam, entendeu? Eu achei muito, muito legal isso, porque tava todo mundo junto ali pra se divertir e jogar. É a família? Não era uma Pokémon. Não falou. Eu ia até citar a Lu agora, a Luísa Bach, que também é um exemplo disso, né? Que o filho dela se interessou pelo jogo e ela, pra levar o filho, ela também aprendeu a jogar. Jogaram torneios mundiais, um monte de torneio grande. Aí o filho dela sempre fazendo bons resultados, ganhando, né? Ficando no ranking da América Latina lá entre os primeiros, ganhando sempre as viagens para poder jogar os regionais. Acho que jogou a Alemanha, acho que jogou, não sei se jogou a Austrália, mas a Alemanha acho que jogou, Estados Unidos jogou, Mundial jogou. Então, imagina você ter a sua mãe, você, tipo, uma criança, tipo, 10 anos, gosta de Pokémon, desenho infantil, um joguinho, e aí a sua mãe, sabe, tá com você jogando, te incentivando e te levando pra esses torneios grandes. Olha que experiência legal que essa criança não teve, sabe? O filho da Lu não tem, e a oportunidade que outras crianças também possam ter, caso o pai também aprenda a jogar. Isso é legal demais. Não, a proposta da gente fazer no sábado é essa, né? E vamos ver se a família acompanha e dá esse apoio, que a gente precisa do apoio da família também. Mesmo que não seja financeira, o apoio deles estarem juntos ali, junto com a criança, é muito importante, né? Pelo menos se interessando, né, pelo negócio, pelo menos entendendo que é algo que é importante. Porque às vezes, assim, não dá pra esperar de todo mundo que todo e qualquer pai vai sentar lá com a criança pra conversar com ela, olha, como é que faz isso aqui, o que é um apoiador. Não, tem pai e mãe que simplesmente não consegue se adaptar a essa realidade, mas que já entendendo que é algo importante pra criança, acho que já é um grande passo, né? Sim. Uma coisa que eu ia te perguntar, desculpa te cortar, era sobre os baralhos. Os baralhos, eles ficam em posse da criança ou fica para o projeto? Você já doa diretamente para a criança? Então, esse que o Ada veio, ele trouxe e ficou para as crianças, né? Mas as doações que a gente recebe fica pro projeto, pra gente ter essa circulação. Mas assim, todo final de ciclo de projeto, eu monto o baralho para as crianças e dou para elas levarem. Isso é legal. Então, o ano passado, 2021, a gente montou 13 baralhos, que a turma de Libras era uma turma só, então tinha 13 crianças. Então eu montei 13 baralhos e entreguei para as 13. Esse ano eles separaram pelas idades, então a turma de 3º, 4º e 5º ano estão de manhã, que são 6 crianças, e os outros, os pequenininhos, estão à tarde, né? Eles deram a separada. E eu fiz estágio também no ano passado, eu tive que fazer o estágio da faculdade, eu fiz no 1º ano e fui muito bem recebido pelas crianças. Aí eu montei os kitzinhos de
jogo da memória. Então era o Pokémon, a evolução do Pokémon e mais a energia. Então são 8 tipos diferentes. Eu consegui montar 8. Eram 32 kits com 8 tipos diferentes de Pokémon. Tá? E aí entreguei pra cada criança, né? Pra eles terem esse primeiro contato também com Pokémon. Então. Isso é muito legal. Sim. A gente faz dessa forma, né? E todo final de ciclo eles ganham um baralho. Eu curti. Tá. Você falou sobre montar baralho, então assim, o primeiro que a gente foi com baralho temático. Eu não lembro se eu já expliquei isso, mas a gente foi com baralho temático. Com a premiação deles, eu conversei com as crianças e com os pais deles e falei, olha, se vocês doarem pra escola, a gente consegue vender isso aí e montar baralhos melhores. Então a gente ganhou, acho que 6 booster box. A gente abriu 2 pra fazer um pré-release ali entre as crianças, né? A gente fez um pré-release nas escolas, as 4 que sobraram eu vendi. E aí, mesmo assim, as cartas que a gente tirou, acho que um Greninja arte especial. Na época tava, acho que R$150. Ali já deu pra comprar cartas treinador que faltava, tipo o Guzman. Pra todo mundo, né? Era meio caro na época. Então, assim, o que eles recebiam de carta, eles doavam pra escola pra gente poder montar os baralhos melhores pra eles, né? Por isso que eu falei que veio a pandemia e estragou tudo, porque a gente, o quarto torneio que a gente ia jogar, a gente já ia ter um baralho Tier 1, só que aí a pandemia deu uma grande atrapalhada, né? Mas eu acho que agora no pós-mundial, que a gente calcula que vai ter o retorno da temporada regular, acho que consegue talvez entrar no ritmo de novo, né? Vai começar, principalmente em São Paulo, que tem muito torneio, dá pra tentar começar aí nos League Cupzinho da vida, nos League Challenge devagar, ali jogando com os baralhinhos de Zoroark, como a gente falou bastante hoje no cast, uns baralhinhos de Zoroark, uns Lunatune da vida, tentar montar umas coisas mais básicas pra poder jogar, e sendo júnior e sênior, geralmente são poucos jogadores, né? Então a vantagem é talvez conseguir uma premiação de uma forma mais fácil, e aí conseguir movimentar isso pra que possa, né, em novembro, se tudo der certo, jogar o torneio internacional, talvez do regional no ano que vem. Então conseguir tocar esse projeto de uma forma bem mais legal, né? Tendo mais recursos. Olha, o que me preocupa nesse início de temporada são as inscrições, né? Então eu tenho lá 12 a 14 crianças que podem de repente ir no torneio. Só que o torneio de São Paulo, eu fiz a minha inscrição, eu fui fazer a do meu sobrinho, não consegui, já tinha acabado as vagas. Então imagina fazer 12 inscrições. Então a gente tá buscando aí conversar com a Copag e ver se, logo que a gente sabe que tem a pandemia, que tem as restrições, tudo, mas se eles conseguirem garantir ali pelo menos as vagas ali pra gente não ter esse sufoco de ficar sem as vagas, né? Já ajuda, né? Vai ser uma grande ajuda mesmo, né? E você falou sobre os League Cups, a gente tá buscando parcerias aí com algumas lojas, pra de repente a gente fazer um torneiozinho com eles, né? Levar eles pra loja, ou a loja vir até a escola. É que, assim, a loja vir na escola complica um pouco, porque a gente não pode cobrar nada dentro da escola. Mesmo que mesmo que a gente faça a vaquinha e pague a inscrição das crianças, mas não pode ter transação. Negociação. Isso, não pode haver isso dentro da escola, né? É uma regra das escolas aqui de Guarulhos. Então, assim, a ideia é que a gente conseguisse levar essas crianças para jogarem na loja mesmo, para elas poderem ver mesmo como que é um torneio em loja, tal, ter experiência também, né? E seria uma pré-experiência de um regional ou de um latão, o que vier aí esse semestre, né? E deixa eu perguntar, você vendo assim essas turminhas jogando, você consegue ver um talento despontando assim para potencial para ser um grande jogador, um pro player mesmo? Ô João, é que a gente tem a dificuldade deles só treinarem uma vez por semana. Então, assim, a minha ideia, assim, o meu alento, né, vamos dizer assim, né, é que ia sair o Pokémon Live. Então, eu tô na expectativa, já tem um ano de sair esse Pokémon Live pra ajudar nesse treinamento deles. Mas tem uns 2, 3 crianças ali que assim, elas aprenderam a estratégia do deck sem eu falar nada, né? Eles ganharam os baralhos, aliás, eu nem conhecia, eu fui conhecer o baralho lá também no dia. Então, elas já sabem a estratégia dos decks e eu
eu nem falei nada, nem expliquei o deck pra elas. Então eu já sei que ali pode ser um jogador que tenha um talento nato ali pra surgir, né? Então a ideia é a gente fazer os torneiozinhos com eles forem se adaptando e a gente poder começar a treinar com os baralhos que a gente tem, né? Graças à rotação aí que não vai acontecer agora, eu tava fazendo um levantamento aqui, eu vou conseguir montar 10 baralhos, né? Então a gente tem o Calyrex Glacial, a gente vai ter o Festa Maluca, eu brinquei com o Lunatune, que eu comprei um set de Lunatune, tava R$2 cada um. Eu testei e falei, não, esse deck é bom, dá pra montar uns 3, 4 desses, né? E eu fui comprar o Lunatune Soul Rock e já tava R$8. Falei, não é possível. Aí eu já não dá mais pra montar 3, 4 decks desses, né? Aí já me complica. Então, mas é isso. A gente não tem tier 1, a gente não tem nenhum baralho tier 1, mesmo porque o dinheiro que eu pego eu acabo investindo lá no projeto, então eu não consigo comprar cartas, não consigo dar R$1.000 num baralho tier 1, num Arceus, por exemplo. Mas um Lunatune Soul Rock tá vindo aí e vai dar trabalho. Eu acho que dá trabalho esses deckzinhos aí pro Tem vários joguinhos que dá trabalho. Sim. E a ideia é essa, né? A gente precisa de sleeve pra treinar, porque aí eu consigo fazer proxy do Arceus pra eles saberem o que eles vão enfrentar, né? Isso é bom. E igual aconteceu no último torneio, que a gente conseguiu pegar emprestado um Mewtwo. Só que eles não tinham treinado, eu não tinha essa percepção de treinar eles com os baralhos, né? Mas dessa vez não, dessa vez eu quero treinar eles com o que eles podem vir a enfrentar, e de repente se a gente conseguir pegar alguma coisa emprestada aí de algum colega, eles já saberem jogar com baralho, né? De repente pega Giratina vai ser bom. Sim. Eu tô apostando Giratina, cara. Tô curtindo muito. De repente a gente pega aí algum colega que seja colecionador ou que não vá jogar com baralho, já ajuda bastante, né? E aconteceu na última vez, só que nós não estávamos preparados, né? Pra isso. Dessa vez eu quero ir preparado. É Batman aqui na veia, preparação total. Muito bom. Bom, acho que é isso, né? A gente pode ir encaminhando já pro final do podcast. Você tem mais algum ponto, Cato, mais algum ponto, José? Então, é só deixar o contato, não sei se essa já é a hora dos contatos, né? Vai chegar. Vamos chegar nela. Então, daqui a pouco a gente... Fica tranquilo. Então, antes disso, José, a gente tem o Rolling da semana. Lança braba aí, Alcim. Isso aí. Na semana passada, o Rolling que eu deixei foi uma sugestão do nosso ouvinte Alisson Randes. Ele perguntou acerca da interação do Golurk V com um Duraludon VMAX colocado em campo pelo efeito do Mostarda golpe decisivo, porque com o Mostarda eu consigo pegar um Duraludon VMAX e colocar ele direto em campo. E aí o Golurk V tem aquele ataque raio de reversão que causa 180 de dano e devolui, né, um Pokémon do oponente. E aí, o que acontece? O Duraludon VMAX não tem um Pokémon embaixo dele. E aí a gente, né, vai ter que pegar a solução desse Rolling olhando com atenção o efeito do ataque do Golurk. Porque ele diz o seguinte: se o Pokémon ativo do seu oponente for um Pokémon evoluído, reverta a sua evolução colocando a carta de evolução de estágio mais alto sobre ele na mão do seu oponente. A chave para resolver esse problema tá na primeira frase: se o Pokémon ativo do seu oponente for um Pokémon evoluído. No caso, o Duraludon VMAX, ele é um Pokémon evolução, mas ele não é um Pokémon evoluído. Então, ele receberia os 180 de dano e não aconteceria nada do efeito do ataque do Golurk V. Se fosse um Duraludon VMAX que evoluiu do Duraludon V, aí sim, o Duraludon VMAX volta pra mão e você teria só o Duraludon V em campo. Para a semana que vem, a minha pergunta tem a ver com uma carta que foi lançada agora na coleção Estrelas Radiantes, o Cricketune, aquele que aumenta a vida dos Pokémon de grama. E eu quero saber se ele aumenta a vida ou não do Cricketune V, aquele lá de Battle Styles que te permite comprar cartas até T3 na mão, ou 4 se ele for ativo. A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ouvido o nosso querido podcast. Eu vou pedir pra vocês, cara, mandem perguntas pra gente. A gente quer ler perguntas de vocês, mensagens aqui. Então mandem, porque é muito legal interagir com todos vocês. Eu sou Alan Cruz, vulgo Cato
Catuplay. Você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay. Tô meio sumido ultimamente, mas prometo que voltarei com muito gás. Muita coisa legal que eu quero fazer e eu vou voltar com muito gás aí. Até semana que vem. Beijo no coração de todo mundo. Fui. Bom, gente, eu quero agradecer aqui o espaço aqui dos colegas, né? Do Alan, do João e do GH, que hoje não pôde vir, infelizmente. E deixar aqui o meu Facebook, pessoal, é José Reis. Tem a fotinha minha ali com a minha esposa. Bem fácil de identificar. Como se as pessoas me conhecessem, né? Enfim. Não, mas o link vai estar na descrição do episódio. Pode ficar tranquilo. O Facebook do projeto é Escola Reis do TCG. E eu fiz um Instagram, mas eu não costumo postar muita coisa lá, não. Falta tempo, né, de estar mexendo. É muita rede social. Então você me acha mais fácil aqui no Facebook. E tem também o meu WhatsApp. É bem acessível e tá aberto aí pra quem quiser mandar mensagem. Então é o 11 965 12 24 70. Eu sou aqui de São Paulo, né? Então o prefixo 11. Pode mandar mensagem aí. Se alguém tiver doação pra mandar, pode falar com a gente e a gente dá um jeitinho aí de buscar, se for aqui em São Paulo, ou de pagar um pack aí pelo correio, trazer essas cartinhas aí que ajudam muito aí no projeto, né? E a gente tá precisando muito de sleeve, então quem tiver aí uns sleeves aí, mesmo que sejam usados, pode mandar pra gente aí que vai ser de muita ajuda, né? Pra gente poder estar treinando com as crianças. Então é isso, um abração e muito obrigado pelo espaço. Opa, a gente que agradece. E você também pode seguir lá o Dragon News Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, em @DragonNews_pod. Tem a nossa página lá no Facebook, Dragon News Podcast. E se você quiser me seguir, vai lá em @JoãoAlcim, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você quiser mandar uma sugestão, um elogio, uma crítica, você tá mais comprida, né? Você pode mandar lá no nosso e-mail em dragonnews.podcast@gmail.com. É isso aí, até semana que vem.